Aleluia. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Jesus ensina sobre o jejum. Glória a Deus. Jesus está falando de oração, de esmola, e agora ele vai falar de jejum. Era uma prática muito comum, né? Jejuar, orar e dar esmolas. E diz assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade: eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? Graças a Deus. Aqui novamente, Jesus está tratando sobre algumas coisas sobre a prática religiosa da época. E novamente, ele está aqui ensinando as pessoas como que elas devem praticar, como que elas devem proceder. Ele não está abolindo, ele não está descreditando o jejum, mas ele está ensinando a forma correta, a motivação correta do jejum. E jejuar é abster-se, ou seja, você se abstém do bom para alcançar o melhor. Quando comemos, alimentamos-nos do pão da terra, que representa o pão do céu. Mas quando jejuamos, alimentamos-nos não do símbolo, mas do simbolizado, ou seja, do próprio pão do céu. Então o que acontece? Quando a gente se alimenta, que a gente almoça, janta, lanche, a gente se alimenta do pão da terra que simboliza o pão do céu, mas quando jejuamos, alimentamos-nos não daquilo que simboliza, mas, ou seja, do próprio pão do céu. Nós nos alimentamos espiritualmente, a gente faz isso. Né? Isso aqui é uma frase do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. E diz assim, ó, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Faziam de modo visível para todos. É óbvio que não é errado jejuar. Se fizermos isso da forma certa, com a motivação certa. Não jejuamos para fazer propaganda de nossa espiritualidade, mas para nos humilharmos diante de Deus. O jejum não é para ser visto pelos homens, com o fim de receber deles o reconhecimento, mas deve ser praticado na presença de Deus, que vê em secreto e recompensa em secreto. Você vê sempre Jesus falando isso, né? Que quando você for orar, ele não está proibindo oração pública, mas ele está falando que os fariseus eram hipócritas e gostavam de se mostrar, gostavam de se exibir, como a gente diz, né? E aí essa motivação era errada, e eles recebiam o louvor dos homens, a recompensa dos homens. E aí Jesus falou também, olha, quando vocês derem esmola, vocês escondem o que uma mão dá, a outra você esconde a outra. Ou seja, não é para ficar se mostrando. E aqui, a gente quando vai jejuar, não é para fazer propaganda de uma espiritualidade. E a gente tem visto uma prática
que tem sido comum em algumas igrejas pentecostais, que as pessoas agora estão usando uma roupa branca de algodão, né? Ou então, eu ouvi hoje, hoje eu vi de TNT, pegou um TNT branco e botou assim. Ou seja, como é que era isso? Antigamente, as pessoas, os judeus, se humilhavam, e eles colocavam panos de saco, jogavam cinzas na cabeça, e se humilhavam diante de Deus. Era um símbolo de humilhação. Mas acontece que quando chega o tempo da graça, quando chega essa transição do Antigo para o Novo Testamento, agora as coisas não seriam de um simbolismo externo. O foco não seria algo externo, visível, mas seria o quê? No coração, no íntimo, lá dentro. Então Jesus, ele fala que, Jeremias, fala que chegaria um momento em que Deus não faria mais uma circuncisão na carne do homem, né? Mas no coração, a aliança seria no coração. O que era a circuncisão? Pegava a criança recém-nascida, pegava aquele excesso de pele do órgão genital da criança, cortava ali aquele prepúcio, aquele excesso de pele ali, uma espécie de cirurgia de fimose. E ali fazia aliança com Deus. A aliança era assim. E aí Deus, ele fala através de Jeremias que chegaria um momento que a aliança não seria essa atitude exterior. E também Joel fala, se eu não me engano, não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração diante de Deus. Então, as coisas hoje não são mais visíveis, mas são mais no exterior, no interior. Aí as pessoas, elas colocam esses panos de saco, essas roupas, e vão para os montes fazer campanha, fazer propósito, mas Deus não vai receber? Não, Deus recebe, se tiver com a motivação correta, se tiver com a sinceridade, diante de Deus, Deus vai receber, Deus vai abençoar. Mas parece que aquilo que a palavra de Deus fala, parece que não é mais suficiente. Parece que eu preciso de alguma coisa a mais para eu poder alcançar o favor de Deus, alcançar a bênção de Deus. Então a gente não tem que fazer propaganda de nossa espiritualidade. Aí a gente vê o camarada pregando, né? Ou a irmã pregando com aquelas roupas. Aí o povo já começa: eita, ali é vaso. Ali estava no mistério, estava na consagração. E aí pode acontecer o quê? Um envaidecimento, uma exaltação, um orgulho. E pode acontecer também, sabe o quê? Se tornar uma espécie de amuleto. Deus só vai me usar se eu tiver com a minha roupa, meu pano de saco. Se eu tiver com aquele negócio vestido. E não é assim que funciona nas coisas de Deus. Então, aqui no caso era um problema, porque aqui era para fazer propaganda de espiritualidade. Nem todos que fazem isso estão fazendo propaganda de espiritualidade, mas tem aqueles que fazem. E querendo ou não, de maneira indireta, alguns acabam querendo, né, transparecer que está na consagração, que está na vigilância, que está na consagração direta. Então, não é necessário, de forma alguma, você ficar vestindo com esses trem para poder fazer campanha. Você quer ir para o monte? Vai para o monte, pega a sua Bíblia, a sua roupa que você veste rotineiramente, e vá fazer campanha no monte, ou vá fazer campanha na igreja. Não é aquilo não é essa vestimenta aí, esse pano de saco, essa roupa aí branca, que vai fazer eu alcançar alguma coisa da parte de Deus. Não pode não. Então, o jejum não é para ser visto pelos homens. Não, estou no propósito. Não, estou não sei o quê. Mas aí quando alguém perguntar, você fala: não, irmão, Deus te abençoe, muito obrigado, estou na bênção e tal. Você não precisa falar: irmão, jejuei, estou jejuando e tal, estou no mistério, estou buscando e tal e coisa. Não. Mas se você estiver conversando com algum irmão, irmã, assim, no particular com ela, irmão, nós estamos fazendo um propósito, tal, é tranquilo.
Mas o problema é você chegar aqui, ó. Porque eu estava jejuando, porque eu estava fazendo mistério, porque eu estava isso, que eu estava aquilo outro e tal. E começa a contar, né, no sentido de querer se mostrar que estava fazendo alguma coisa. Esse é o problema. Você relatar experiências, você contar testemunhos para as pessoas, não é problema. O problema é quando você começa a usar dessas coisas para querer transparecer e querer tirar vantagem ou querer se mostrar algo maior, né? E se exibir. Esse é o problema. Aí Jesus disse, quando jejuarem, ou seja, quando jejuarem é porque a prática do jejum é para ser exercida e feita por todos os crentes. Os crentes devem jejuar, tem que jejuar. Uma vez mas ele falou de brincadeira, um pastor amigo meu, ele falava assim, ele até espantou todo mundo, né? Eu não vou jejuar não, varão, eu vou jejuar para quê? Aí o povo, por quê, irmão? Tu não vai jejuar não, irmão? Não, rapaz, a Bíblia diz que o noivo está conosco, então a gente não vai jejuar ainda não. Quando o noivo for tirado, aí a gente começa a jejuar. Né? Aí ele ficou brincando lá com a gente lá, né? Mas Jesus falou essa parte, né? Que enquanto ele fosse tirado, eles teriam que jejuar. Então o que acontece? Quando jejuardes, né? Na Bíblia, jejuar refere-se à abstenção de alimentos por motivos espirituais. Embora o jejum apareça frequentemente vinculado à oração, ele por si só deve ser considerado como uma prática de proveito espiritual. Na realidade, o jejum bíblico pode ser chamado de oração sem palavras. Olha só que interessante. O jejum sempre está atrelado no outro, né? Oração e jejum, né? Porque se você vai se abster de um alimento em prol de alguma coisa espiritual, de um propósito espiritual, então você pressupõe que você vai orar, vai buscar a presença de Deus. Mas aqui também a gente pode dizer que é considerado uma oração sem palavras, porque é o momento que você também está ali, né, afligindo a sua carne, se abstendo daquilo que é bom para alcançar o melhor, como a gente começou o estudo. Então assim, ó, e há 3 formas principais de jejum vistas na Bíblia. E isso aqui nós pegamos aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, porque isso aqui é bem interessante. Ele coloca de forma bem prática sobre a questão do jejum. Há 3 formas principais de jejum vistas na Bíblia. Jejum normal, a abstenção de todos os alimentos sólidos ou líquidos, mas não de água. Então a gente tem, abstém de todos os alimentos sólidos ou líquidos ou não de água. Eu particularmente, hoje, eu jejuo sempre com água. Sempre com água. Às vezes faz sem água, mas eu jejuei muito sem água e isso acabou afetando o meu intestino, né? E eu tive muito problema com isso. Porque meu jejum era sem água, direto, sem água. Sem água, sem nada. Hoje não, hoje eu jejuo com água. Então, eu estou sempre me hidratando. Então, olha só, a gente tem esse tipo de jejum. Jejum absoluto, que é a abstenção tanto de alimentos como de água. Aí é o jejum absoluto. Peraí. Abram Esther 4,16 e Atos 9,9. Diga, Matonha. Acredito que sim. Vale, porque, por exemplo, você faz... Primeiro, o jejum, o foco é humilhação diante de Deus. Você ter fome de Deus, buscar a Deus.
né? Esse é o foco principal. Mas, por exemplo, se aquilo que te atrapalha, que te traz problema, você vai jejuar, você vai buscar a Deus para que você vai ter... Porque olha só, 1 Coríntios capítulo 7 fala que a mulher e o homem, quando forem jejuar, o casal, eles têm que fazer isso de comum acordo, né, para se abster de um certo tempo, do período de tempo, em comum acordo, e depois voltam novamente a ter relações, né? Então, ou seja, tem que ser feito de comum acordo. Então você para por um tempo, né, de ter relações conjugais, para você se dedicar à oração, à palavra, às coisas de Deus, né? Então, hoje em dia, eu creio que o maior jejum que a gente tem que fazer é de celular, né? Televisão, acho que nem tanto mais hoje, né? Mas se a motivação for para glorificar o nome do Senhor, for para estar mais perto do Senhor, for para exaltar o Senhor, né, e aquilo está sendo um atrapalho, vai jejuar, vai buscar a Deus. Estamos desse jeito. Eu conversei com uma jovem. Acho que foi ontem, ou anteontem, não sei, porque eu estou discipulando ela não é dessa congregação não, mas ela pediu para ser discipulada pela gente. E eu conversando com ela, né, pelo WhatsApp, como é que você está e tal, e aí, está entendendo o estudo, eu mandei o estudo para ela. Aí ela falou assim, não, pastor, não te respondi, porque eu estou me abstendo das redes sociais por esses dias. Eu falei, a melhor coisa que você faz. Aí, eu tenho que fazer anúncio dos cursos de teologia, dos... Como é que fala? Dos apartamentos, dos imóveis, aí tem que usar Instagram, Facebook. Aí, por si só, já olho demais esse negócio. Aí, é o WhatsApp direto também. Aí, também, tem hora que eu não vejo televisão. Hoje, o celular é minha televisão. Aí, eu fico ouvindo aqueles canais de política, né? Aí, ele já morre de raiva, né? Aquele negócio. Então, mas é isso. Porque o que acontece? A gente tem que ter esse momento. Por isso que não tem desculpa para ninguém dizer eu não tenho tempo de buscar a Deus. Porque a gente arruma tempo para estar na frente disso aqui. A gente arruma tempo para estar sempre mexendo com isso. Uhum. É verdade, isso é. Infelizmente, tem lugares que, na Europa, se eu não me engano, eu vi isso, mas eu não consegui ver se realmente era verdade, mas parece que era. Já estavam começando a fazer sinais de trânsito no chão. Na Europa, agora eu não me lembro onde. Sinais de trânsito no chão. Porque vai teclando, né? Tá, 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 tá.
Aí, puf, aí olha o sinal. O sinal já não está nem mais lá em cima, não, está cá embaixo. É complicado. Então, assim, Deus recebe e se torna um vício. Aquilo que é vício tem que ser mortificado pela carne, né? Tem que ser mortificado. Uhum. É o zelo sem entendimento. Porque aí eu só vou buscar as coisas do Espírito. Não, pera lá. A Bíblia é muito clara em 1 Coríntios capítulo 7 sobre isso aí. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Né? Então essa aí que só queria jejuar e acabou a mulher se separando. Isso assim, não é desculpa para ela se separar, tá? Mas aconteceu, tá? Então, mas aconteceu. Então, biblicamente, ela não podia fazer isso, mas aconteceu. Mas vamos lá. Falta de sabedoria do cidadão, de ler a palavra, de estudar, porque é o seguinte, vai jejuar por um período mais longo, tem que ser com consentimento do esposo ou da esposa. É muito claro, para que Satanás não vos tente. É muito claro. E o que é solteiro, cuida das coisas do Senhor. O que é casado, agora cuida das coisas do casado. Entendeu? Então, ou seja, ele já tem uma responsabilidade a mais. Então, Paulo dizia, olha, bom era que todos fossem como eu, livre e desimpedido para trabalhar para o Senhor. Mas como sabe que o povo se abrasa e tá, aquela coisa toda, então que case. Então, vocês vão casar e vocês vão agir assim, assim, assim. Aí o espiritual demais ficou sem a mulher, né? Então é complicado demais, né? Ele achou que ele era anjo, né? Porque é anjo que não se casa e não se dá em casamento, tem relação, né? Virou anjo, né? Então vamos lá. Então a gente falou do jejum absoluto, que é a abstenção tanto de alimento como de água. Esther 4,16. Memucã respondeu a rei e aos nobres. A rainha... Não, peraí, acho que está no capítulo 1 aqui, calma aí. Espera lá, meu filho, é capítulo 4. Falando de rainha Vasti, é no começo, capítulo 1 ainda. É por isso que a gente tem que estudar a palavra, mas as respostas estão tudo dentro da palavra. Está tudo aí, ó. Mas aí a gente começa a ver as coisas e acha aquilo ali bacana, legal, bonito, né? Tem uma aparência assim, poxa, é de espiritual, que mal tem nisso. Mas às vezes está, aí ó, está levando, você olhando assim, né? Poxa, o cara está orando, está jejuando, está buscando, que há de errado nisso, né? Mas estava errado, porque a forma como foi feito fez com que o casamento fosse destruído. Esther 4,16. Ela disse, vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Então, diante da sentença, né, que o rei lançou, Ramã, ele, com ódio dos judeus, com ódio de Mardoqueu, fez com que o rei assinasse um decreto dizendo que 7 de março, se eu não me engano, seriam destruídos todos os judeus. E Mardoqueu ficou sabendo desse negócio e falou, olha, Esther, você agora é a rainha e talvez seja para esse momento que Deus permitiu você ser rainha. Então faça alguma coisa. A Esther fez o seguinte, olha, nós vamos orar e jejuar durante 3 dias e 3 noites, não vamos comer nem beber nada. Por que ela fez isso? Porque era assim que funcionava nessa época de Esther. Uma rainha,
ela não ficava sempre com o rei, ficava no harém do rei. E aí, para comparecer diante do rei, o rei, você comparecia diante do rei. Se o rei estendesse o cetro, né, aquele cetro, aquela espécie daquele cajado assim bonito, né, o cetro, se ele estendesse, é porque você foi aceito. Se ele não estendesse, aí era morte na hora, na certa. Já era fulminado. Então, Esther, diante de uma situação muito delicada, ela foi orar e jejuar. E aqui ela fez um jejum absoluto, de 3 dias e 3 noites, sem nada. E aí, ela foi, depois do 3º dia, quando eles entregaram o jejum, ela foi diante do rei. Na hora que o rei viu ela, né, na mesma hora, estendeu o cetro, e ela foi aceita, e ela pôde conversar com o rei, e pedir, e Deus usou ela para aquilo ali. Então, o jejum absoluto, para você fazer, você tem que, primeiro, você tem que ter uma constância de jejum. Você tem que sempre jejuar, né? Você tem que ter aquele hábito de jejum. Por exemplo, tem gente que quer jejuar logo de uma vez de cara. Não. Vai jejuando, vai progredindo, né? Vai se abstendo aos poucos, né? Vai tendo aquele trabalho para poder fazer um jejum mais prolongado, um jejum mais forte. Você vai se exercitando espiritualmente, fisicamente, para você com mais intensidade. Outra coisa, os que tomam remédios, jejuem com cuidado, com acompanhamento médico, né? Você quer, doutor, eu quero fazer um jejum, então eu tomo isso, tomo aquilo outro, como é que eu vou fazer? Então você tem essa prudência, não faça loucuras para jejuar. Então o que acontece? Eu já até contei esse caso aqui. Eu conheci um irmão que ele era muito usado por Deus. Ele só jejuava de 8 a meio-dia, porque era o período que ele tinha. Era o período que ele tinha e até onde ele podia, de 8 a meio-dia. E Deus abençoava ele, porque ele era obediente ao Senhor. Porque não adianta nada eu jejuar 3 dias, 3 noites, eu jejuar até 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Mas se eu não tiver obediência, não vai adiantar nada. Se eu não tiver obediência, não adianta nada. Eu só estou passando fome. Aí eu vou estar passando fome. É isso, você vai estar passando fome, todo mundo vai estar passando fome. Porque o jejum ele tem uma motivação de se humilhar diante de Deus. Então vamos lá. Normalmente este tipo de jejum absoluto não deve ir além de 3 dias, pois a partir daí o organismo se desidrata, o que é muito nocivo à saúde. Moisés e Elias fizeram o jejum absoluto por 40 dias, mas sob condições sobrenaturais, irmãos. O jejum parcial, uma restrição alimentar, e não abstenção total de alimentos, né? O jejum parcial é quando você se abstém de alguma coisa e não totalmente. Eu já ouvi um relato de que um rapaz foi jejuar 40 dias no monte, quando foram encontrar, ele estava morto. Aí eu não sei se isso é verdadeiro, né? Mas não tem lógica. 3 dias sem comida, sem água, aguenta. Mas passou disso aí, sem água, o corpo não vai. Até sem o alimento, até o corpo pode até aguentar. Mas sem água, de jeito nenhum. Não, o corpo não aguenta, desidrata na hora. Então vamos lá. Jejum parcial. Daniel 10:3. Eu acho engraçado aqui, Daniel, o povo faz o jejum de Daniel e aí o povo mistura, né? Pega capítulo 1 com capítulo 10
Aí Daniel, ele jejuou 21 dias, né? Por conta das revelações que Deus deu para ele, e ele entendeu que aquele acontecimento seria com o povo de Israel. Então ele ficou tão perturbado que ele foi se humilhar diante de Deus, ele foi buscar a presença de Deus, né, para poder entender melhor aquilo ali. E aí depois de 21 dias é que apareceu o anjo do Senhor. Olha só, vamos ler do versículo 2 a seguir, diz assim: Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada, até passarem as 3 semanas. Então aqui subentende-se que foi um jejum parcial da parte de Daniel, né? E os legumes, as coisas, é lá no capítulo 1. Então o povo pega, né, mistura as duas coisas. Não, jejum de Daniel, vai comer só legume. Jejum de Daniel. Do que? 21 dias? Não, comeu. Aqui está dizendo que é parcial, que não é total. Ele só se absteve de algumas coisas só, mas não parcialmente. E aí o legume, os negócios, é lá no capítulo 1, tá? Então, não tem nada a ver. Jejum de Daniel, vou 21 dias comer só legume. Isso aí já é invenção do povo, né? Então, é porque está aqui, irmão. Eu não estou inventando a roda. Eu não estou inventando. É porque a gente aprende, né? E aí a gente reproduz, muitas vezes, sem olhar. Não, é isso mesmo que estão aqui. Mas aí também a pessoa, eu vou jejuar 21 dias comendo legume. Está errado? Não está, irmãos. Não vamos ser radical, né, irmão? Não vamos ser radical. Não está errado. Então, só que biblicamente a gente vê que não era jejum de legume. Capítulo 1, são eventos e situações diferentes, tá bom? Então, se a pessoa falar 21 dias eu vou jejuar comendo só legume, amém, glória a Deus, Deus vai. Cadê aqui? É porque lá no capítulo 9, ele recebe uma série de visões, em que o povo de Israel passaria por um aperto, uma aflição muito grande. Aí ele se entristece, e aí ele entende que aquilo é com o povo de Israel, ele começa a orar, jejuar, se humilhar, buscar a Deus. E aí, você veja só, durante esse período que ele estava buscando a Deus em oração e jejum, estava tendo uma guerra no mundo espiritual. E aí, o que diz? Que, olha lá, versículo 12. Vamos lá para o versículo 12. Versículo 11. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, o seu pedido foi ouvido e eu vim em resposta à sua oração. Então você veja só que no primeiro dia que ele já dobrou o joelho, a oração chegou. Mas houve uma guerra travada. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, um arcanjo, né? Miguel era um arcanjo, veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Então você veja só, que no momento, aí na sua Bíblia está assim, no momento em que aplicasses o seu coração a compreender e humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa dela.
Porque assim, no Antigo Testamento, você vê que havia um simbolismo externo. As pessoas, de fato, elas se cobriam com pano de saco, com cinza, com veste, rasgavam. Mardoqueu mesmo, que a gente citou Esther. Ele lá na porta do palácio, ele rasgou sua veste, cobriu de cinza, de pano de saco, aquela coisa toda. Era assim a questão da humilhação. Aí Jesus, ele vai trazer agora um sentido de que não pode se mostrar. Então você vai jejuar, você vai pentear o seu cabelo, você vai escovar o seu dente. Se eu não me engano, tinha igreja que dizia que não podia nem escovar o dente. Aí vai matar Jesus. Aí vai matar Jesus com bafo, né? Então, aí você vai pentear o seu cabelo, você vai escovar o seu dente, vai lavar o seu rosto, vai colocar a sua veste e vai agir normalmente. E com o pensamentozinho ligado. Justamente. Então, aí tem pessoas assim. Tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não concordam que a pessoa pode ir para o trabalho jejuando. Tem pessoas que falam que, não, jejuar você vai te separar, quando você tiver tempo para se separar, você vai buscar na igreja, ou no monte, ou num lugar reservado à parte. Que jejuar no trabalho, Deus não aceita, não. Eu já vi. Eu não concordo com isso. Ereni Miranda. Eu acredito que Deus recebe. Embora quando a gente está vendo aqui sobre jejum e oração, embora a gente entenda que é um momento que você vai ter com Deus de se humilhar, de ter aquela busca focada, mais concentrada, mas eu acredito que eu não vejo, eu já cansei de ir para trabalho jejuando. Já cansei. Justamente, eu acredito que não, na minha concepção, eu não. Aí lá no trabalho justamente, aí no trabalho você ainda mais, aí que você tem que manter mais ainda o foco, porque vem um bocado de distração. Então a gente viu, né, que jejum de 40 dias, 40 noites, Moisés, Elias e Jesus sob condições sobrenaturais. Tem nada que sair jejuando 40 dias, não. Você pode fazer a campanha de 40 dias, mas aí entregando, se alimentando e tal, beleza, pode fazer. E não tem aquela conta fechada, tem que ser 7, tem que ser 3, tem que ser 21, tem que ser 40, tem que ser 30. Não. Você, diante de Deus, você estipula. Ou você abre e não tem. Você abre e faz sem data de término. Você pode fazer também. Não, Senhor, é o seguinte, eu estou jejuando aqui, vamos jejuando até alcançar aquele objetivo, aquele propósito, vamos lá. Porque aí senão a gente fica preso em umas coisas que fica parecendo que a coisa fica mística, né? É um misticismo, a gente parece que as coisas só vão acontecer se girar em torno daquilo. Não, só vai acontecer se... Outra coisa também que eu não acredito, e tem pessoas que agem assim, dessa maneira, talvez você tenha aprendido assim. Você está jejuando. Lá, você falou assim, eu vou fazer uma semana de jejum, 7 dias e tal. Beleza, vai cumprir os 7 dias.
Aí você dá aquela vacilada e quebra, assim, na hora de comer, né? Ai, meu Deus, quebrei o jejum, vou ter que começar tudo zero. Uai, tu não pode pedir perdão, não? Ô, Jesus, perdoe meu vacilo, me perdoe. E continuar o seu propósito? Uai, então o perdão de Deus não vale nada? Então você tem que, sabe, tem pessoas que pensam assim, né? Talvez você possa ser uma delas, mas eu falo porque eu conheci pessoas assim. Já aconteceu, mano, eu estar jejuando lá e de repente botar aquele bifão de carne na boca lá e falar, misericórdia, já era. Eu falo, oh, Jesus, me perdoe e tal, e continuar o propósito, sabe? Oxe, nós estamos no guerreando, então a carne foi a distração, né? O bife foi a distração, né? Então a gente pede perdão para Deus e continua. Então continua. Eu acredito assim. É porque senão a gente inventa tantas fórmulas, tantas coisas que, sei lá, eu acho meio estranho. O próprio Cristo praticava a disciplina do jejum e ensinava que a mesma devia fazer parte da vida consagrada do cristão. E a gente viu, né? Quando jejuardes, então, ou seja, o jejum ele é constante. Além de ser um ato de preparação para a sua volta, a igreja do Novo Testamento praticava o jejum. Atos 13, vamos lá, Atos 13, versículo 2 e 3. Atos 13, 2 e 3. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e o enviaram em sua missão. Você vê aí. Agora vamos lá para o 14, 23, capítulo 14, verso 23 de Atos ainda. Vamos lá. Cadê você? Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e, com orações e jejuns, os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Você vê que para fazer a obra, para fazer escolhas, era debaixo de oração e jejum, para o Espírito Santo de Deus apontar. Para o Espírito de Deus apontar. Eu já ouvi situações assim de, não precisa de negócio de orar e jejuar não, se está dando certo, se a pessoa está dando certo, se é querida, se não sei o quê, deixa lá, não precisa de negócio de orar e jejuar não. Mas a gente vê biblicamente que para tudo quanto eles faziam, eles oravam e jejuavam. A igreja de antigamente fazia isso, né? Vamos orar e jejuar para Deus apontar quem vão ser os líderes, né? Por exemplo, do próximo ano, quem vai ocupar os cargos e tal, aquela coisa toda. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aqui, ó, seguindo aqui o estudo. O propósito do jejum com oração. Um ato para Deus visando a sua honra. O crente humilhar-se diante de Deus para receber mais graça e desfrutar da presença íntima de Deus, expressar pesar por causa de pecados e fracassos pessoais cometidos, pesar por causa dos pecados da igreja, da nação e do mundo, buscar a graça divina para as novas tarefas e reafirmar nossa consagração a Deus, como meio de buscar a Deus, aproximar-nos dele
e prevalecer em oração contra as forças espirituais do mal que lutam contra nós. Você se lembra daquela passagem do jovem epilético, no Novo Testamento, em que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, e aí Jesus repreendeu ele, falando que eles eram de pouca fé, e aí ele fala assim, que esta casta só sai com oração e jejum. Então ele está dizendo aqui, que a gente também é um meio de a gente buscar a Deus, se aproximar dele, e consagração, lutar contra as forças espirituais do mal que lutam contra nós. Então é jejuar, lutando contra o diabo, contra as suas hostes. É guerra, tem que lutar. Como meio de libertar as almas da escravidão do mal, demonstrar arrependimento e assim preparar o caminho para Deus mudar os seus propósitos, declarados de julgamento, obter revelação, sabedoria, entendimento no tocante à vontade de Deus, e também para abrir caminho para o derramamento do Espírito e para a volta de Cristo à terra para buscar seu povo. Você sabe qual é o capítulo da Bíblia que é clássico sobre jejum? É no Antigo Testamento. (58) de Isaías. 58 de Isaías. E é um capítulo clássico. Olha só. Isaías 58, eu vou ler aqui. Na tradução aqui, vocês acompanhem. Isaías 58. Grite alto com todas as suas forças. Grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos, como se fossem crentes, espirituais. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria a lei de Deus, de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Verso 3. Dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas, ou seja, nós estamos humilhando, fazendo aquele jejum para valer, e o Senhor não ouve, o Senhor não responde. Aí vem a resposta, versículo, continuando 3 aqui. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo, é porque jejum para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Verso 5. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas, e é isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? 6. Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda,
Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado da opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimentos aos famintos, ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. Versículo 11. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como fontes que não param de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades, e serão reconhecidos como os reparadores de muros e restauradores de ruas e de casas. 13. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo que fizerem neste dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria, grande honra lhes darei, e os sustentarei com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Isaías 58. Diante disso tudo, tem muita gente passando fome, achando que está jejuando. Você viu que a motivação e a intenção, o propósito correto do coração é que faz com que Deus receba o jejum, que Deus honre o seu jejum. Não adianta nada fazer como os hipócritas e fariseus para se mostrar, e o coração vocês fazem cumprindo um ritual, mas vocês oprimem, vocês falam enganosamente, vocês cometem todo tipo de perversidade. E eu não vou ouvir, eu não vou receber. Mas agora, se vocês abençoar o próximo, ou seja, tiver um coração sincero de receber o jejum de vocês. Portanto, quando vocês forem jejuar, se arrumem, lave o rosto, escove o dente, penteie o cabelo, vista a sua roupa e vá buscar a presença de Deus. Porque o que você faz em secreto, publicamente Deus te honrará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E hoje a transmissão está brigando aqui com a gente, né? Está caindo e travando aqui toda hora. Mas é assim mesmo, né? Vamos lá, irmão. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar a Deus. E vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amanhã, círculo de oração, a partir das 8 às 9. 8 às 9 da manhã. E quinta-feira nós temos o nosso culto. Prossegue a programação normal da igreja, amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, por este ensinamento da Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor nos dê graça, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos anime, para que possamos jejuar, buscar a Tua presença, orar e consagrar as nossas vidas ao Senhor. E que tenhamos a motivação correta de glorificar o Teu santo nome e de estar mais perto de Ti, Senhor. Pai Santo, Pai bendito, continue abençoando a Tua igreja. Continue abençoando o Teu povo, os Teus servos, Tuas servas que vieram nesta noite. Conceda vitória a esta igreja, no nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, lança por terra os embaraços, impedimentos e empecilhos. E confirma a Tua obra neste lugar, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor, em nome de Jesus.
para que o teu nome seja exaltado. Senhor, nos despede em paz, debaixo da tua proteção, nos dê saúde, nos dê vigor, nos dê ânimo, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. E graças a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.